cidade que mais cresce em Alagoas, terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do asa gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Para quem está à procura de um local para investir, é importante ficar atento às oportunidades. E a Alamedas Empreendimentos tem o melhor negócio para você. Pôr do Sol Residência, residencial de apartamentos com uma ou duas suítes. Está localizada em uma região de alta valorização, com mais de 85% das unidades entregues vendidas. É sucesso de venda, gerando retorno aos seus investidores. E para você que está em busca de um local para investimentos em casas e lotes, nós temos uma ótima notícia para você. O Sementeira Residência. Nosso residencial é completo, possuindo piscinas, lago, redário, quadras esportivas e área gourmet. Perfeito para qualquer família, sempre com a qualidade e alto padrão da Alamedas Empreendimentos. Não perca essa oportunidade de investir em empreendimentos que unem tradição e qualidade. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Imobiliário, o primeiro podcast no setor imobiliário do estado de Alagoas. É com muito prazer e honra que eu volto aqui trazer um conteúdo maravilhoso para vocês. Antes de apresentar a minha convidada super especial, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, os patrocinadores do Papo, que viabilizam esse projeto e fazem com que isso aqui se torne possível, aconteça e chegue até vocês. A Prefeitura de Arapiraca, que está com a gente desde o começo, nos apoiando. Um grande abraço para todos vocês e para o Luciano Barbosa. Perucaba Bairro Planejado, Plan Arquitetura e Urbanismo, Sidney Calixto, Comercial Casa Nova e o Grupo Alamedas, que também é um grande parceiro nesse projeto. Hoje eu estou com uma mulher super empoderada, que faz a diferença no mercado imobiliário de Arapiraca e de Alagoas. Hoje ela atua não somente em Arapiraca, também em Maceió, expandindo aí o seu trabalho, como vem sendo feito desde o início. Uma mulher que faz a diferença de verdade. E quem está comigo hoje aqui é Catiane Cavalcante, da Lares Consultoria e da Larcred. Catiane, que tem uma trajetória de correspondente bancária premiada nacionalmente, a mulher é referência, conhecida nacionalmente, especialista em crédito habitacional e representante regional da ANCA, a Associação Nacional dos Correspondentes Caixa Aqui. Eu já falei demais, agora eu vou passar a palavra para a Catiane. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Até que enfim conseguimos, né? Já queria ter trazido a Catiane há um tempo, mas que bom que chegou o dia. Chegou o dia, Natália. Eu estou muito feliz, né? Que agora nossas agendas bateu e deu certo. E é uma honra estar aqui com você. Eu sei que só senta na sua mesa especialistas. O seu podcast é maravilhoso, né? E uma referência também na nossa cidade. E o primeiro de Alagoas, né? Do setor imobiliário. Obrigada, Catiane. Então, realmente só gosto de pessoas de alto nível aqui. Isso mesmo. Então, assim, são as pessoas que agregam, né, na nossa vida, na nossa sociedade e principalmente no nosso mercado. Então, muito obrigada e agradecer, né, a todos que nos assistem agora. Espero contribuir. Com certeza. A gente preza muito, Catiane, por trazer pessoas que contribuem com o mercado, que desempenham um trabalho de forma realmente profissional, que inspiram, que se encaixam aí em alguma dessas coisas de alguma forma, e eu vejo o quanto o seu trabalho vem sendo desempenhado de uma forma brilhante, né? O quanto você é dedicada e profissional. Então, por isso também que você está aqui hoje. Obrigada. Mas eu queria que você falasse um pouco do início da sua trajetória, que você começou trabalhando com seu pai na feira, né? Isso. E eu amo esse tipo de histórias, né? Eu acho que motivam, inspiram a gente, me inspira, eu tenho certeza que a quem está assistindo também. Dizer, poxa, começou dando feira, né? Que chama Dando Feira. Isso. Que é um trabalho louvável, mas é um trabalho mais simples, né? E às vezes sair desse lugar, de um lugar assim, para chegar onde você chegou
a gente sabe que não é fácil. E tem algumas variáveis aí que são poucas pessoas que têm. Então, eu queria que você falasse um pouco desse início, de como foi para você e como lhe ajuda, lhe inspira até hoje. Natália, eu vim de um lar, né, muito simples, mas de pais muito trabalhadores, muito honestos, que fizeram de mim a mulher que eu sou hoje. Então, assim, o trabalho na minha casa, no meu lar, desde quando eu me entendo por gente, eu vejo meu pai e minha mãe trabalhando muito. Eles são pessoas sem instrução, né? Não tiveram a oportunidade que eu e minhas irmãs tiveram, mas sempre trabalharam muito, muito focado para que nada faltasse para a gente. Então, o meu pai, ele é marchante. Aí às vezes as pessoas dizem, mas o que é marchante? Que trabalha com carne, que né? trabalha com carne, isso mesmo. Então, é aquele açougueiro, mas que também distribui. Uhum. E aí, a minha trajetória começou muito cedo, aos 12 anos de idade. Meu pai já dava 3 feiras aqui em Arapiraca. E eu tinha 12 anos de idade, no caso. E ele sempre dizia assim, eu pequenininha, né? Eu ainda vou levar você. Só que esse dia nunca chegava. E a feira era na rua 15 de novembro, né? Em frente ali, o supermercado mesmo. Verdade. Era ali a feira. E ele também... Pegava o comércio, a parte de baixo toda, né? Toda, eram muitas ruas. Inclusive, o cartório da Cira, eu acho que era a Rua do Peixe. É. Então, quando foi um dia... E assim, era Arapiraca na segunda-feira, Arapiraca na quinta e o final de semana. Todos os finais de semana na feira de Teotônio Vilela. E assim, eu sempre fui uma pessoa de muita atitude. Muita. Eu nunca esperei nada na minha vida. E ele me prometia que ia me levar e nunca me levava. E você doida pra ir? E eu doida pra ir. Só que assim, ele dizia, né, que era um ambiente meio que hostil, muito masculinizado. E eu era uma menina. Do nada, numa segunda-feira, eu disse, mãe, eu vou ali. Ela achou que eu ia brincar, que eu ia fazer alguma coisa, né? Só que aí, do nada, eu apareci na feira. E a minha primeira função foi abrir a bolsa para que ele colocasse a carne dentro. Pai, cheguei. Pai, cheguei. Ele fez, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu disse, vim ajudar. Então, assim, isso se tornou um hábito. Eu comecei a entender de contas. Eu comecei a ver ele negociando. Esse início foi primordial para a minha vida até hoje, porque eu aprendi, de fato, na prática, como é você iniciar uma negociação, seja com uma pessoa que tem um grau de intelectualidade alto ou uma pessoa mais simples. Então, no primeiro momento, eu fazia isso, eu abria a bolsa. Depois eu comecei a fazer contas, comecei a entender sobre dinheiro, passar troco, né, fazer conta, atender o cliente, entender a necessidade, o que é que o cliente queria ali. E o tempo passou, aos 13 anos de idade, eu continuei toda segunda-feira. Até porque ele me remunerava, né? Então, a remuneração faz a gente... Motiva. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu resolvi ir para Teotônio com ele. E eu comecei a ir aos 13 anos e só parei com 21 anos, que foi quando eu casei. Então, assim, eu tinha uma rotina que eu estudava durante o dia, trabalhava às segundas, né, só no primeiro horário, estudava à tarde e aos finais de semana eu ia para Teotônio Vilela com meu pai. Então, a gente passava o sábado e o domingo lá. Chegava moída. Mas, assim, lá foi o momento também, assim, porque lá é muito intenso. Você trabalhar numa feira é pesado e é muito intenso. E o nicho dele, mais ainda, porque é mais homem. Aquela coisa mais grosseira. Mais grosseira, aquele ambiente mais hostil. Mas, assim, todo mundo... Até porque, assim, eu estava com meu pai, né? Então, sempre fui muito respeitada, sempre... Foi um ambiente que eu gostava de estar. E ele me dava muita autoridade. Porque, assim, as pessoas que ele passava a carne, elas tinham que acertar comigo. É a mulher do dinheiro. Eu era a mulher do dinheiro, a mulher das contas e tal. E assim, eu fui gostando, só que eu era uma menina. E a adolescência chega, e você quer sair. E meu pai se acostumou muito de me ter do lado dele, porque, querendo ou não, eu era o apoio que ele precisava. Só que eu queria sair, né? Eu queria ir pra balada, eu queria conhecer. Mas você acredita que isso passou, Natália? Todos os meus finais de semana era trabalhando.
Era trabalhando. Quando eu completei 15 anos, como eu já estava muito nessa coisa assim de comercial, eu tinha prima, aliás, a namorada de um primo meu. Ela disse, Catiane, o pessoal está indo muito para Caruaru. E eu já tinha um dinheirinho, né? 15 anos. O pessoal está indo muito para Caruaru. Diz que lá as coisas é muito barato e tal, na segunda-feira. Eu digo, eita, poxa, eu vou ter que dar balão, né? No Na meu segunda, pai. para poder ir. Enfim, fui. A minha mãe nem sonhava, achava que eu estava na casa da minha tia, em Campo Alegre. Mas eu fui para Caruaru. Olha que loucura. 15 anos. Quando chegou lá, menina, eu não tinha muito dinheiro, assim, mas eu me encantei por umas bijuterias. Eu disse, eita, eu vou comprar para vender na escola. Aí arrochei, comprei um monte de bijuteria, levei para a escola, estudei a vida inteira em colégio público, no 31 de março e no Lions. E nessa época era no Lions. Aí levei uma bolsa, não tem aquelas bolsas da Diamantes, que é de zíper, né, assim, tipo mala. Pronto, comprei uma bolsa daquela cheia. Menina, não deu para quem quis. Aí eu digo, pronto, o caminho agora é esse. Aí meu pai, essa menina tá doida, não sei o quê. Mulher, mas pra mim era tão, sabe, natural. Ah, eu sempre ia, pelo menos uma vez por mês eu tava em Caruaru comprando bijuterias. Aí depois eu resolvi que o menino dizia, não tem nada pra menino, não. Aí eu vi a loja da Rota do Mar. E Rota do Mar, sabe, na época era bem... É masculino. Moda masculina, era né? moda masculina. Aí eu digo, homem, eu vou comprar um pouquinho aqui de coisa masculina. Levava, vendia também. Eu sei que eu comecei a colocar nesse portfólio não só bijuterias, mas roupa masculina, roupa feminina, porque depois fui colocando roupa. E aí a escola chamou porque ia ter uma seleção da Caixa, isso já aos 18 anos. Escola pública para muito, então, querendo ou não, você atrasa, né? Porque tem a parte que fica de greve e tal, e tinha muita greve antes. Aí, aos 18 anos, eu fui para fazer uma seleção na Caixa Econômica. Quando eu chego na Caixa, eram 60 pessoas. Eu digo, eita, poxa, muita gente, eu acho que eram 5 vagas. Beleza, passei. E aí foi quando eu iniciei a minha parte na Caixa. Só que quando Era estágio. Como estágio, né? Como estágio. Mas aí, se eu já tinha uma mente aberta, quando eu cheguei na Caixa, a vivência, né? A convivência com as pessoas é diferente. Eu trabalhei também, fui estagiária e trabalhei 5 anos. Depois passei um tempo sendo estagiária e trabalhei como efetiva no Banco Real, que hoje é o Santander. Santander. Menina, o mundo se abre, né? É outra realidade. O mundo se abre. E aí... E nessa época também eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, acho que eu já tinha Maria Clara, mas trabalhei 5 anos no banco. Mas foi um divisor de águas. É um divisor de águas. E olha que eu trabalhei só 2 anos. Mas, enfim, entrei para o estágio na Caixa. Aí o meu pai, você não precisa, parará. Na verdade, ele estava com medo de me perder, né? Porque ele disse, eita, agora ela vai me deixar. E aí eu tentei conciliar. Coloquei a escola para a noite. Era assim, a rotina. Ia para a Caixa durante o dia, estudava à noite. Aí deixei a feira da segunda-feira, né? Que também não tinha condição. E no final de semana eu continuei indo para Teotônio. Então, assim, a minha vida era para estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Mas eu arrumava um tempinho para namorar que ninguém é de ferro. Né? A gente dá um jeito. Dá um jeito, sempre dá um jeito. Mas assim, eu sempre trabalhei muito. E aí pronto, entrei na Caixa, conheci várias pessoas, fiz vários amigos. Pessoas que eu trago comigo até hoje. São mais de 15 anos de amizade. 15 não, 18. E graças a Deus, assim, tudo que eu conquistei foi com a Caixa. Fiz esse estágio durante esses 2 anos e tal. Conheci meu esposo, casei. E aí começou uma nova fase, né? Deixei a feira para lá. Já tinha sido uma escola maravilhosa. Já tinha ajudado bastante. Já tinha ajudado bastante. Meu pai sempre foi um mentor para mim, né? Então, agora é a hora de eu seguir. Meu marido também começou a trabalhar muito cedo. Eu sei que nós compramos a nossa casa e começamos a trabalhar. Ele entrou na construção civil e nós ficamos aí na construção civil durante um bom tempo.
Eu tinha feito até uma linha do tempo, mulher, mas eu acabei esquecendo, deixei em casa. Mas tá ótimo, continue. Aí, como é que acontece? Pronto, aos 21 anos, a gente casou e tal, construiu, compramos a nossa casa com muito esforço. Mas, assim, era uma casa muito boa, porque eu sempre fui organizada e ele também. Então, assim, a gente comprou uma casa legal para 2 jovens, iniciando a vida, com um financiamento bem pequenininho e num bairro muito bom. Então, fomos viver, né? Ele entrou na construção civil e tal. Quando foi em 2020, eu casei em 2010, entre 2012 e 2013, a Caixa parou de financiar. Porque a inadimplência bateu, né? Muita gente quebrou, muita gente foi para outros ramos. Foi mais de um ano sem financiar. Porque nós tínhamos construtora. Pois é, nessa época aí. Então, assim, eita, poxa, agora lascou, né? E agora? E agora? Só que aí eu já tinha tido meu filho, o Olive nasceu em 2012, e eu estava já na pretensão de abrir o correspondente. Só que naquela época não era ainda correspondente para habitação. O meu foco era abrir correspondente para pagamento de conta, que a gente chama de transacional. Então, a gente parou ali com a construção. Ficamos, assim, bem apertados, né? Porque tudo parou, a Caixa parou de financiar. Parou. Quem é mais no mercado há mais tempo vai lembrar dessa época sofrida que nós passamos em Arapiraca. Por isso que hoje eu bato tanto na tecla que a gente precisa manter uma adimplência, né? Ter clientes sustentáveis, né? Que de fato venha somar no nosso mercado e não a nos prejudicar, porque ninguém quer financiar nem vender só uma vez. Enfim, abri o meu primeiro correspondente, que era num prédio que a gente tem no bairro Cacimbas, só que é bem próximo ali, Cacimbas Manuel Teles, fica ali na divisa. Logo em seguida, uns 6 meses depois, eu já abri um outro correspondente, também pagamento de conta, foi logo quando abriu a agência 4813, que é a Asa Gigante, lá próximo do shopping. A gente ficava até ali, perto daquela, não é Arcomar não, é Facomar. Lembra que a agência era primeiro daquele lado? Sim. Pronto. Então, a gente tinha 2 correspondentes. O primeiro ano foi super de boa. A gente conseguia fazer um trabalho legal, né? Só que depois, Natália, começou uma onda de assaltos muito grande. Muito grande. Todos os correspondentes eram assaltados, dia sim, dia não. Teve um dia que eu fui assaltada na segunda, outro na terça-feira. Um na segunda, outro na quarta. Meu Deus. Foram diversos assaltos. E aí você precisa cobrir aquele prejuízo, né? Então, chegou um momento que a minha casa também foi invadida. Porque era uma quadrilha que tinha em Arapiraca que ficava, entendeu? Querendo realmente furtar e roubar as coisas que era do caixa aqui. Então, assim, a gente foi roubado várias vezes, em ambos os correspondentes. E chegou um momento, assim, que eu entrei numa crise de ansiedade muito grande. Foi onde eu desenvolvi a minha ansiedade, né? Eu entrei numa crise de ansiedade muito grande. Toda mulher gosta de arrumar a casa, de estar cuidando da casa. Uma vez por ano se dá uma pintura, um negócio. Só que eu tinha perdido o gosto. Porque como é que você vai cuidar de uma coisa que, na minha cabeça, alguém entrar a qualquer momento? Então, eu comecei a colocar, sabe, isso na cabeça. Só que, atrelado a isso, eu estava perdendo também o gosto pela Caixa Econômica. Porque eu comecei a associar que eu estava passando por aquilo por conta da Caixa. E, assim, não tinha relação. Mas a gente, né, quando está passando por uma patologia, você não consegue identificar. Sim. Resumindo, eu resolvi fechar. Na época, trabalhavam comigo a minha irmã e mais uma funcionária, porque ficava no caixa, né? E a gente fazia empréstimo consignado, abertura de conta e habitação muito, muito pouco. Era só o cliente que ia até a gente e realmente procurava. Por isso que eu não considero que eu entrei no mercado imobiliário em 2013. Porque eu nunca dei foco nessa época. Eu fiquei entre 2013 e 2016 sem, de fato, dar foco nisso. E aí você voltou depois? Porque o meu intuito ali era fazer autenticação. E aí eu resolvi fechar, porque eu não estava aguentando mais. Fechei, fiquei com um prejuízo enorme. E para pagar esse prejuízo, a minha casa teve que entrar no bolo, né? Porque eu precisava honrar o meu nome, honrar aquela dívida
E, assim, para mim foi uma coisa muito dolorosa, muito. Porque é o esforço de uma vida, você vendo escoar, assim, pelo ralo de uma forma, né, trágica. Para mim, trágica. Então, eu disse, não, vou fechar. Eu sou formada em serviço social. E na minha cabeça ali, eu digo, não, eu vou começar a estudar para concurso. Vou tentar alguns contratos em prefeitura, estado. E pronto, vou parar, vou estudar para concurso e é isso. Não quero mais saber de caixa. Então, assim, eu estava decididíssima. Ali era o divisor de águas. Conversei com meu marido, ele, o que você fizer, eu apoio. Beleza. Aí eu fui conversar com um grande amigo, inclusive você sabe quem é, uma pessoa da Caixa. E aí eu cheguei lá na mesa dele, eu digo, ó, fulano, eu não vou mais poder continuar como correspondente, contei o que estava acontecendo e tudo. Aí ele ficou assim e disse, se eu fosse você, eu tentava. Você é muito boa, eu já tinha sido estagiária dele. Quando ele se tornou gerente, eu me tornei estagiária dele. Aí ele disse, se eu fosse você, tentava, porque você é muito boa no que você faz, você já trabalha com o público e você já cuidava dessa parte de habitação aqui na Caixa. Por que você não tenta? Eu disse, eu vou ver. Só que eu não queria continuar onde eu estava, no prédio que eu estava, porque era muito trauma. A minha prima, que hoje é onde é a Lares, naquela rua ali, ela tinha uma casa muito, vou dizer velha. Santa Rita, né? Era na Santa Rita, muito velha, assim, estava fechada há muito tempo. A casa, metade era mofo, a outra também. Metade era mofo, a outra também. A gente usava, e eu decidi ir para lá. O forro ainda era aquele de tabique, não tem, chama tabique, que é aquele forro de madeira, cheio de cupim. Eu, lisa, sem dinheiro nenhum para arrumar, sabe, aquilo ali. Aí chamei uma pessoa que já era um corretor, que de vez em quando frequentava lá. Eu disse, o que é que tu acha de eu colocar o correspondente aqui? Ele olhou assim, ele só faltou dizer assim, minha filha, procura outro lugar. Mas assim, a minha condição não permitia na época. Eu digo, não, eu vou tentar do jeito que tá. E eu estava muito abalada emocionalmente, né? Eu digo, eu vou tentar assim mesmo. Eu queria ter demitido a funcionária que eu tinha e continuar só com a minha irmã, mas aí você fica naquela, meu Deus, uma pessoa que está com você, né? Fica aquela coisa, eu digo, não, vamos tentar nós três. Tá todo mundo junto. Já tá todo mundo junto, vai ser 6 meses. Se der bem, se não... Só que o que é que acontece? Nesse meio tempo que eu estava acabando, assim, decidida a fechar o correspondente de transacional de pagamento de conta, como eu disse a você, de vez em quando as pessoas procuravam a gente para fazer algum processo. E a Engenharc, né, o Fernando da Engenharc, tinha deixado algumas pastas de um empreendimento que já tinha chegado ao final, estava só no saldo remanescente ali, e Fernando tinha deixado com esse gerente. E esse gerente, 2, 3 meses antes, tinha chamado não só eu, mas outros 3 correspondentes que estavam iniciando para rodar essas pastas. Era aquela coisa assim, tipo, estava tudo errado, sabe? Para ver se a gente dava um jeito. Se recuperava. Se recuperava, o que recuperar aí. Aí ele disse, olha, quem fizer mais, eu vou dar 3 para cada um, quem fizer mais, vem aqui e pega mais. Como eu sempre, assim, fui muito decidida, eu digo, não, me dê que eu faço, né? Me dê que eu faço. Pronto, eu já tinha feito. E depois já tinha pego mais uns 10. Aí o Fernando mandou o Paulinho, que na época trabalhava na Engenharc, perguntar quem tinha resolvido os processos. Aí o Paulinho foi e me apresentou, Catarina, vem aqui que o Fernando quer falar com você, que ele quer saber quem fez os processos que estava pedido lá, né? Que tava desenganado. Desenganado da vida. Aí eu fui lá, me apresentei, só que eu não sabia que, eu acho que era o Bromélias, que já tinha um empreendimento engatilhado. Eu não tinha noção do mercado imobiliário, nessa parte de correspondente. Então aí, Fernando me chamou, perguntou se eu topava. Eu digo, mulher, né, dando carne a gato. Aí eu disse, com certeza, né? Estou aqui pronta. Então, assim, eu entrei no mercado imobiliário, no primeiro momento eu não bati na porta de ninguém, primeiro porque eu estava realmente muito fragilizada com o momento, depois eu não sabia como essa dinâmica do mercado funcionava. Muito menina, inexperiente mesmo. E aí eu entrei com a Engenharc. Só que eu era a pessoa que tinha exclusividade.
Então, querendo ou não, quem fosse vender tinha que passar por mim e conhecer o meu trabalho. E assim, eu sou muito grata ao Fernando, muito grata à Engenharc, porque foi a pessoa que me deu, eu acho que ele nem sabe. E justamente nesse momento. Nesse momento, entendeu? E aí, a gente rodou esse empreendimento. Natália, no primeiro semestre, eu me tornei diamante, por conta do empreendimento, por conta, né, do nosso trabalho. Só que nesses 6 meses, tanta coisa aconteceu, parece que vem coisas para provar a gente mesmo. Na época da chuva, essa casa ela era mais baixa do que... Essa casa que eu estou dizendo onde era a Lares, a primeira. Ela era mais baixa que o nível da rua. E como eu não tinha recurso, eu levei as mesas que eu já tinha no outro. Menina, do nada, a menina me liga. Catiane, o escritório tá cheio de água. Eu entendi o quê, né? Pingou, foi uma pingueira, pega um rodo e vai puxar. Não, amor. Eu cheguei lá, a água estava no meio da canela. Meu Deus. Os móveis tinham inchado todos, que é esses móveis que soltam o pó, né? Aí eu digo, meu Deus do céu, Senhor, é muita provação. Parece que era para me desistir, sabe? Eu digo, não, mas a gente vai continuar. Minha filha, esse dia ninguém trabalhou, a gente passou o dia tirando água. Isso aconteceu 2, 3 vezes. Mas assim, graças a Deus. Mas aí as coisas boas também estavam acontecendo para que você pudesse... Exato. Né? Assim, acontecia tudo ao mesmo tempo. Eu não sei, era uma confusão na minha cabeça. Mas, enfim, com 6 meses a gente virou diamante, né? Se tornou diamante. E de lá para cá, isso foi em 2016, meados de 2016, de lá para cá, nós somos diamantes até hoje. Inclusive nos nossos 2 convênios. Então, assim, foram muitas as coisas que aconteceram nesse tempo, né? Quando eu rodei meus primeiros 10 contratos individuais, eu fiz uma festa. Menina, eu não soltei fogos porque eu não tinha no momento. Mas quando eu olhei assim, que a gente tem um quadro até hoje, quando eu olhei assim para o quadro, que eu vi lá 10 contratos, com forma assinado. Digo, poxa, é aqui que eu quero ficar. Porque até aí eu ainda estava muito cismada, sabe? Com a Caixa, com o pé atrás e tal, com aquela situação. E aí eu digo, não, é aqui que eu quero ficar. E graças a Deus hoje a gente roda dezenas e dezenas de contratos. E o resultado vai lhe retroalimentando, vai lhe motivando a continuar, lhe dando um gás, né? Claro, claro. E assim, eu tive muita gente boa que me apoiou, muita. Sempre tem, né? Uma parte assim que tenta lhe derrubar, porque quando eu peguei essa... como é que eu posso dizer? Quando eu peguei essa exclusividade com a Engenharc, porque assim, o Bromélias foi o primeiro, mas depois teve Taquari, Algarobas, enfim. Quando eu peguei a exclusividade, querendo ou não, gera um ciúme no mercado. Gera. E as pessoas naquela época não entendiam, mas elas achavam que eu tinha entrado para tomar o lugar de alguém, que eu queria entrar para tomar o lugar de alguém. E nunca foi isso. Quando eu entrei, eu vi que o mercado tinha algumas dores e eu fui naquelas dores. Hoje nós temos alguns correspondentes na cidade, né? Mas quando você fala em correspondente, automaticamente na sua cabeça vem 2. Vem 2. Né? Vem 2. E eu me sinto muito grata porque eu entrei em um mercado validado, Natália. Eu entrei em um mercado onde a pessoa já era referência no estado. E é uma pessoa inteligentíssima. Que eu tenho que deixar aqui, tenho que enaltecer o meu colega. Vamos mandar um abraço para ele, Mandar um abraço para Sidney Calixto. Sidney Calixto, meu amigo aí, meu parceiro de... Vamos sim. De tanto tempo. Tão competente, né? Competente, inteligente, inteligentíssimo, né? Uma pessoa muito esforçado. E eu entrei... Trabalhador demais. Eu acompanho o processo do Sidney desde o início. Do início, Do início mesmo, quando ele Isso. trabalhava em casa ainda, quando começou o escritório lá, que era junto da gente até hoje, né? E o quanto ele é esforçado. Exato. E trabalhador. Né? Aí você imagina você entrar numa cidade que praticamente todo mundo se conhece, em um mercado que todo mundo se conhece. E ele nem é daqui, né? Ele veio como um forasteiro. Sim, também. Mas assim, ele foi o precursor. Entendeu? E quando eu entrei, eu acho que já tinha uns 5 anos no mercado.
Então, assim, já é uma referência. Sim. Então, assim, eu me sinto muito grata a Deus, muito grata ao mercado imobiliário por ter me acolhido. Tem uns ou outros, né, que, assim, Sempre vai ter, mas eu cheguei onde cheguei porque o mercado me abraçou, porque as pessoas confiam em mim, na minha credibilidade, né? Tem um respeito muito grande, uma consideração por mim. Tenho ótimos parceiros Mas hoje. isso também é fruto de um caminho que você Sim, com percorreu, que certeza. você construiu. E assim, né? é muito estudo, é muita dedicação. Quantas vezes você não deixa de estar com seus filhos, né? De viajar, de estar no final de semana na praia, porque você precisa estudar, se dedicar a alguma coisa, né? Quantas vezes a gente também tem nesse mercado, eu agora falo como corretora, a oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer negócios que vão de encontro à ética, né? De fazer coisas que põem a gente no caminho oposto do que a gente tá. Sim. E às vezes é tentador. E a gente, pessoas profissionais como você, que você hoje fala, eu sou respeitada, as pessoas hoje... Mas porque você fez essas escolhas. Exato. Não é verdade que não são fáceis. Já perdi muitos negócios. Eu também. Com esse, né, Eu sempre perco. Seguindo essa Perco, linha. que pra mim eu não tô perdendo, eu Não. tô ganhando. E assim, hoje pra mim, eu vejo, sabe, o respeito e o carinho que as pessoas têm por mim. Então, assim, eu ainda tô iniciando, eu não sei tudo. Tô me fazendo, né? A vida é um eterno... uma eterna escola. E eu não sei tudo como correspondente, não sei tudo como mãe, não sei tudo, né, como ser humano, como pessoa. Estou me fazendo, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, né? Porque os frutos estão vindo. Com certeza. E quando a gente faz o certo, Deus abençoa. Deus, ele já me restituiu tudo que eu já perdi lá atrás, Natália. Com certeza. Já me restituiu. A essa altura... Já me restituiu. Então, E talvez se você precisasse... Talvez não. A gente não entende quando passa. Exato. Mas algumas coisas são necessárias para que a gente se desenvolva ali, puxe daqui um pouquinho, Isso. desenvolva algumas habilidades, olhe para algumas coisas, alguns valores de uma forma diferente, enxergue. Isso vai moldando a gente e às vezes a gente nem percebe. Isso. Então, com certeza, isso que você passou lá foi necessário. Exato. E aí a gente tá aqui hoje contando história. Contando né? história. Eu gosto muito de visualizar assim, o que você tá passando hoje. Imagine falar desse problema daqui a um ano ou daqui a até mesmo 5 anos. Como você acha que você vai falar desse problema? Para você poder dar importância àquilo que você está passando, a devida importância. E aí a gente vai vendo que a maioria das coisas que a gente acha que tem que se preocupar, quebrar a cabeça, perder o dia, né, não valem aquilo. E aí as coisas vão ficando mais leves. Sim. Né? E talvez nessa época você não conseguisse ver isso por ser tão nova. Nem você, nem eu. Aí, com o tempo, a gente vai ganhando essa visão. Né? E que bom que a gente pode contar a história sobre isso. Catiane, você falou muito sobre... Você falou de uma coisa que despertou, né? Me despertou para o seguinte... Além de falar sobre o sonho da casa própria, que a gente do mercado imobiliário usa muita expressão, sonho. Isso. O sonho da casa própria. Realize o seu sonho. Ajudar as pessoas a conquistar o sonho. Mas eu acho que é bem mais que isso. É sobre autonomia financeira. Claro. Né? É conquistar isso. Na sua fala, desde o início aqui, na sua trajetória, você fala muito de atitude, mas tudo isso lhe levou a ter uma autonomia financeira. Quando a gente vai conquistando essa autonomia financeira, que vem com a atitude, que vem com a disposição para trabalhar, para buscar, para estudar. Mas aí a gente vai ganhando confiança para agir, para ir dando os passos. Não, agora eu vou alugar aqui, eu vou trabalhar agora com isso. Porque tem a autonomia financeira. Então, hoje a gente enxerga os imóveis não só... Eu até estava gravando conteúdo ontem sobre isso. O cliente que vai comprar uma casa, ele não olha, alguns podem até olhar, mas ele não deve mais hoje em dia olhar aquela casa apenas, aqui eu estou realizando o meu sonho da casa própria para morar, né? O ideal, hoje as coisas mudaram muito, é que a gente olhe, e a gente, principalmente como consultor imobiliário, você como uma consultora, quer queira, quer não, uma consultora financeira, que leve o cliente, leve os nossos clientes a olhar para aquele imóvel como também um investimento, pelo viés da valorização, né? De tudo, de todas as variáveis que estão ali circundando, que fazem parte da compra daquele imóvel. Então, isso eu também vejo como autonomia financeira. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de como essa autonomia pode mudar a vida das pessoas, porque a gente sabe que muda mesmo. É muito diferente você
ter condições, ter essa autonomia na vida para tomar decisões, para viver melhor, para passar por um momento de saúde crítica na sua família e poder ofertar o melhor para sua família, para os seus filhos. Então, isso faz diferença na vida da gente, sim. Aquela história, dinheiro pode não trazer 100% da felicidade, mas ajuda um bocado. Dinheiro é essencial, né? Quem pensa diferente está mentindo. Verdade. Está mentindo, né? A gente vive em um mundo capitalista e a gente sabe que tem uma questão social muito grande no nosso país. Então, você vai dizer que uma pessoa que vive numa condição à margem da linha da pobreza tem a mesma felicidade, não sendo hipócrita, por favor, não me cancele, mas vai ter a mesma felicidade e a mesma e o mesmo espaço que eu e você? Não vai ter. Né? Eu sou muito a favor, não só porque sou assistente social, né? Nunca atuei, mas estudei muito sobre questão social, sobre sociedade no geral. E eu acho assim que o imóvel hoje, trazendo para a parte do imóvel, gente, é uma segurança. É uma segurança financeira, é uma segurança para a família, é uma segurança que nada pode acontecer o que for, o imóvel vai estar ali e ele vai estar se valorizando. E a gente está numa era das pessoas falarem muito de investimentos. Sim. E dos outros investimentos. E o imóvel, o investimento imobiliário, às vezes, é colocado em xeque. Porque as pessoas acham que é um investimento arcaico. Sim, né? E quando não é. Porque a valorização que o imóvel sofre como investimento, alguns imóveis sofrem, não são todos, né? Quando você olha pela perspectiva do investimento, nenhum outro tipo de investimento tem essa capacidade. Claro. Né? De você comprar, às vezes, um imóvel por 200 mil e, às vezes, com 6 meses, aquilo ali já vale 250 mil. O mesmo imóvel. Como é que você ganha 50 mil e 6 meses? De qual é a outra forma? De uma forma, né? Que eu não vou falar fácil, mas... Quer queira, quer não, é uma forma fácil. Sem você trabalhar... E tá ali garantido. Não é ações que você pode perder a qualquer momento, não, né? 50 mil ali é a mais. Os 200 que você já investiu, eu tô falando aqui como exemplo, claro, tá ali garantido, né? Então, é um tipo de investimento conservador? Mas nada tem a segurança jurídica e patrimonial que o imóvel oferece. Então, hoje eu percebo a gente, você, eu, os corretores de imóveis com esse papel social. Claro, que a gente sabe que isso 95% não é vender por vender. Feito. Não é vender por vender para você ganhar a comissão. Então, talvez eu deixe de ganhar dinheiro muito por isso. Porque eu não consigo atender o cliente e olhar dessa forma. Entendeu? Dizer, compre isso aqui porque eu quero ganhar aqui a comissão. A gente meio que faz, e lá no escritório é assim, eu digo, faça o cliente entender que ele está comprando um imóvel. E eu sempre digo aos meus corretores, mas o cliente não tem entrada. Eu digo, tem. Sabe por que ele tem? Porque você tem que gerar valor para esse imóvel, para essa compra. Você tem que agregar valor. Sim. Né? Os clientes hoje, com essa história... em alguma época se facilitou, foi muito facilitada. Sim. A gente teve aí muito tempo de conseguir comprar um imóvel. Muitos casos, eu sou uma dessas pessoas. Eu fiz campanha que a gente vendeu 60 casas. E a maioria foram sem entrada, porque a campanha era sem entrada. E a gente conseguiu. E parece até mentira hoje em dia. Só que o nosso mercado é de ciclo. De tudo ciclo. Muda. E hoje em dia é muito difícil você conseguir comprar sem entrada. Mas eu sempre digo ao cliente, 10 mil reais às vezes não tenho. Eu digo, olha só, vamos sentar aqui. Lembra que você está comprando um imóvel. Você está comprando um imóvel. Porque às vezes o cliente ele desembolsa para comprar um iPhone. Com certeza, né? Amiga. As pessoas, elas às vezes atrasam suas contas, mas elas têm um iPhone. Você está comprando uma casa, você está comprando um imóvel no seu nome. Eu tenho clientes que mobiliam a casa antes de assinar o contrato com a Caixa, que já comprou todos os projetados, mas na hora de fechar ali com o corretor, não tinha entrada. Eu digo, poxa... Então, assim, a gente tem que dar a César o que é de César e dar importância o que tem. O que tem importância é o imóvel, não é o que você vai colocar dentro dele. É o imóvel. Você tem que entender que aquilo ali é um passo para uma vida. Hoje, a média de quitação de imóveis é entre 10 e 12 anos. Eu diria até que só 10.
Porque eu já tive vários clientes que antes desse prazo voltaram, porque a tendência é que você melhore de vida. Quitam o financiamento e querem um imóvel melhor. Mas o motivo pelo qual a gente deve atender o cliente com esse viés de olhar o imóvel sobre a perspectiva de investimento também, porque daqui a pouco tudo indica, e que seja assim para todos, ele vai mudar de casa. E eu sempre digo assim, Natália, porque a gente tem aquele cliente que ainda não aterrissou. Ele ainda está, né, em Marte. Eu digo, olha, é o seu primeiro imóvel. E eu acho que isso é um papel fundamental de educação que o corretor ele tem que alertar o cliente. Eu quero muito morar em bairro tal, com um valor de imóvel tal, mas a minha renda não dá. Então, se eu não conseguir para o imóvel X, eu vou para o Y. Porque é o meu primeiro imóvel, não quer dizer que seja o meu último, não. É o meu primeiro Sidney passo. falou disso também, dessa conscientização aqui, né? quando ele gravou o podcast. É essencial, nós precisamos conscientizar o cliente às vezes acha que o cliente quer comprar a casa de 500 mil, quando às vezes ele só pode comprar de 250. Exato. Né? Então, vamos aqui para 250, mas vamos trabalhar, vamos batalhar para que em um curto período você consiga migrar para de 500 mil. Mas vamos dar o passo que a perna consegue. Até para não comprometer a sua situação financeira. Claro, o seu orçamento. Ninguém é feliz apertado, né? Você pode estar em um castelo, mas se você não é feliz apertado com a prestação que não cabe no seu bolso. Eu mudei de casa, mas eu só mudei de casa quando a minha parcela realmente não ia fazer diferença nenhuma no meu orçamento. Pelo contrário, eu morava numa casa que a prestação era mais alta do que a casa que eu moro hoje. Então, eu fiz uma troca consciente. A gente precisa comprar consciente, né? E assim, é como eu sempre bato na tecla. A gente precisa manter, o corretor de imóveis precisa vender. A Caixa precisa financiar e o correspondente precisa contratar. É uma cadeia de ganha-ganha, onde todo mundo ganha. Mas a gente precisa fazer isso de forma consciente. Sim, sustentável. Sustentável. Saber que o mercado depende de nós. Ninguém aqui vai querer financiar uma vez só, vender uma vez só. E uma coisa assim, Natália, já que a gente já está tocando assim nesse assunto, e eu queria muito falar, é que os corretores precisam ter muito cuidado com relação à documentação. Documentação é essencial, não é simples. Hoje a gente tem o fator social, que para se ganhar 100% do desconto do subsídio, a pessoa não pode ser uma família unifamiliar, né? Tem que ser no mínimo 2 compradores, ou 2 pessoas no financiamento. E a gente está tendo casos recorrentes, né, de documentos fraudados. E assim... Você acredita que eu tive um caso de um cliente que fraudou e eu não sabia? Claro que não sabe. Por isso que o corretor ele tem que estar tão atento quanto o correspondente. Sim. Porque é o gerente que é o concessor de crédito, mas o correspondente ele é corresponsável por todas as operações que saem do escritório dele. E você, como corretora de imóveis, você tem o seu registro ali, no Conselho Federal, que o Cresce é federal, não é assim? Sim. Então, o Cresce e a Caixa são federais. A Caixa é um banco como qualquer outro. Ela está ali financiando, apesar dela dominar os recursos do governo, né, nessa parte social, dela administrar, mas ela precisa prestar conta. Então, a Caixa precisa manter uma adimplência e uma inadimplência abaixo dos níveis abaixo dos níveis que são considerados assim possíveis. Aceitáveis. Tem um limite. Tem um limite. Né? E essa questão de documentação realmente é um gargalo para vocês, porque eu acompanho isso, já acompanhei. Hoje eu sou corretora, mas eu já acompanhei no papel de construtora, né? E estava ali do lado do correspondente, Sim. do Sidney. E era um absurdo as coisas que a também gente... já estive liderando campanha de corretores, né? Como chegava a documentação? Era coisas e que um corretor que se preze, um bom profissional, ele precisa avaliar antes de levar para o correspondente. É o papel dele, é a obrigação. Né? E outra coisa, assim, Conferir. às vezes eu acho que essa coisa de comprar a casa própria. E quando você diz assim, quer ser entrada, muita facilidade, que o cliente pode mandar a documentação de qualquer jeito, fica uma coisa assim, muito... sem credibilidade. Por isso que, às vezes, o cliente não dá importância, porque você não agregou valor.
no atendimento, Sim. né, com relação ao corretor. Sim. Não agregou valor. Ele tem que entender que o que ele está fazendo é análise de crédito, uma análise de risco de crédito, que ali o banco vai pesar a condição financeira que ele tem e ver todo o fator social, econômico, financeiro, quantas pessoas moram ali na casa dele, se ele tem direito ou não àquele subsídio, né? A gente tem que compreender isso, porque a gente lida com recurso federal. O banco é federal. E quem trata os casos de fraude é a Polícia Federal. Sim, eu ia falar isso. Né? São crimes federais São também. crimes Quando incorrem federais. não são Em crime. contravenções, não são ilícitos, né, civis, Sim. são crimes e federais. E a gente precisa ter essa muito consciência e parar com essa coisa assim da banalização. Gente, é uma coisa séria, né? Nós estamos lidando com recursos federais, a Caixa precisa prestar conta. E quando tem qualquer erro, qualquer margem de especulação de fraude, quem vai tratar é a Polícia Federal. Então, assim, você tem que prezar por você como profissional, porque é o seu Cresce que está ali, né? Você tem que prezar pelo relacionamento que você tem com as agências e com o seu parceiro correspondente, porque nenhuma situação dessa, todo mundo é arrolado num processo desse, todo mundo perde, né? Todo mundo é prejudicado. Até você provar que você não tem nada a ver. Nós somos, Natália, o correspondente é um braço da Caixa fora dela. Para apoiar o mercado imobiliário. Não é nossa função. A gente tem que ser ponte. A gente não pode, em momento nenhum, ser muro. E eu sempre digo isso dentro do meu escritório. Só que o parceiro, ele tem que nos ajudar. Eu odeio essa frase, mas eu vou dizer ela aqui. Me ajuda ali a ajudar. Eu não gosto dessa frase. A menina lá no escritório morre de rir, porque eu realmente não gosto. Mas Faça a sua parte. faça a sua Amigo, parte. colega, Né? querido. Faça a sua parte, porque assim, é uma troca, é uma confiança. Você quer vender todos os meses, eu também quero rodar todos os meses. E eu até brinco lá, digo, olha, eu não tenho outra profissão, porque eu não vendo. Nunca quis envolver venda para não ter conflito de interesses. Mas eu preciso do meu emprego. Então, as pessoas precisam também ter consciência de que a gente está em um mercado que é um ganha-ganha. Todo mundo precisa de ganhar, né? Precisa de todo mundo, mas que a gente precisa ter responsabilidade sobre as nossas ações. E na hora que a gente recebe um documento, o corretor tem que ter um olhar crítico. Não é só ficar pensando na comissão, que é bom, né? Maravilhoso. Mas a gente tem que ter um olhar crítico. Até porque é o nosso nome que está ali, né? Eu imagino que vocês que lidam aí com profissionais e profissionais diariamente não é fácil, né? Eu imagino o quanto deve ser difícil. Mas estão aí, firmes e fortes, você e o Sidney, para contar a história, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, para 2026, não sei se você ia me perguntar mais alguma coisa, mas para 2026 a gente... Nosso mercado, como eu já falei, é de ciclo, né? Então, às vezes está muito bom para Minha Casa Minha Vida, às vezes falta um dinheirinho, mas é o Minha Casa Minha Vida hoje que está dominando o mercado. É o Minha Casa Minha Vida, principalmente agora depois da faixa 4. Então, veio para somar nesse momento que a gente está com dificuldade no SBPE. Mas o SBPE, casa pronta, nós temos taxa de 10%, não está alta, né? Pelo indexador da poupança. Está muito bom. Não está alta. Claro que para o cliente que já tem um imóvel, que já tem financiamento, né? Ele, infelizmente, vai ter que ir para o CDI, que é uma taxa um pouco maior. E é um financiamento que o cliente tem que financiar a partir de 500 mil. Então, é aquele cliente mais diferenciado, né? Mas, assim, o nosso mercado é muito pujante. Arapiraca tem Arapiraca, eu acho que é uma terra abençoada. Eu acho não, eu tenho certeza. É abençoada. É abençoada. Que e terra a maravilhosa. Com uma gestão aí que tá... Nosso prefeito maravilhoso. Um abraço para o nosso prefeito Luciano Barbosa, que tem transformado Arapiraca, né? Tem acreditado. Ele sempre acreditou, mas eu acho que agora tá mais... Tá, né? As coisas estão acontecendo... Isso. A passos largos. A cidade tá crescendo muito. Só precisamos um pouco mais, né, de loteamentos liberados. Vamos lembrar disso. Para vender mais. Para a gente vender mais. Mas, assim, é uma cidade que o que planta dá, né? É um povo muito trabalhador, um povo muito esforçado. Empreendedor. É um mercado que, quando você olha, as pessoas estavam numa situação em um ano, no outro ano a pessoa já está, né?
desenvolvendo ali o seu negócio, já está em outro nível, em outro patamar. Eu fico muito feliz Eu também. desse mercado da gente, porque tem intenção de compra, as pessoas, de fato, têm a renda, porque, mas eu ganho só um salário aqui, mas eu vendo Tupperware, vendo Boticário, vendo Natura. Então, assim, ninguém faz só uma atividade. Já percebeu isso? Que Já. todo mundo Tá dando seus pulos tá aí. dando seus pulos, graças né? a Deus. E pra fazendo essa conquistar. economia girar. Isso. E, assim, a nossa cidade é maravilhosa. É mesmo. Né? Eu sou fã de carteirinha da minha cidade. Eu sou... Menina, eu adoro dizer que eu sou arapiraquense. Eu também. Né? Que é uma cidade fantástica. Tem as coisas que a gente reclama ali aqui, mas só a gente pode reclamar. Sim, que é daqui. Só a gente pode Não reclamar. aceito que ninguém de fora venha reclamar. Pois é. Mas que bom, foi maravilhoso hoje, Catiane. Estamos chegando ao fim. Sim. E eu queria que você deixasse, acho que você já deixou muita mensagem, mas eu queria que você falasse assim, deixasse a mensagem para quem está nos assistindo, seja corretor, construtor, cliente, né, que faz parte do mercado imobiliário ou não, mas a sua mensagem que você já deixou bastante, de inspiração, de fé, né, de garra. Sua mensagem final. Então, eu quero dizer assim, que para quem está iniciando, tenha um mentor. Se lá atrás eu tivesse o pensamento, né? Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria tido um mentor, porque é importantíssimo na nossa vida profissional, a gente tem quem se apoiar, ter alguém que nos direcione, né? E esse mentor não precisa ser só um coach, uma pessoa super capacitada, não. Uma pessoa que tenha vivência de mundo comercial, de empreendedorismo. Então, é muito importante você ter um mentor quando você está iniciando uma vida profissional. E a minha mensagem é que as pessoas não desistam nunca, porque Deus sempre tem o melhor para a gente. E cada situação que a gente vive hoje é porque, com certeza, uma bênção muito maior vem depois. Sim, eu gosto de pensar assim também. Perfeito, que Deus sempre prepara para a gente tudo mais e melhor do que a gente imagina. Do que a gente imagina. Né? Eu sou muito grata, muito. Eu nunca imaginei chegar onde cheguei, mas sempre tive muita vontade, muita garra. Eu vou dizer uma besteira aqui, não me cancele, mas a gente nasce numa condição, mas não é aquela condição que nos define. A gente estava até brincando outro dia, que eu digo, olha, eu nasci pobre, mas eu sou uma trans rica, porque a minha mente é de rica. Mas isso rica, faz toda assim, a diferença. Faz toda a diferença, a forma que a gente pensa. Eu sou uma pessoa muito positiva. Se eu penso positivo, por que vai dar errado? Não vai dar errado. Não vai dar errado. Não tem como dar errado. A gente atrai aquilo que a gente pensa, né? Dinheiro não é tudo, porque o que nos completa é quem está perto da gente. Não é por quê, é por quem. Por quem, verdade. Né? Não é por quê, é por quem. Então, é sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, é sobre nós. E é isso. Muito obrigada, foi maravilhoso. Estou muito feliz com esse episódio de hoje. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também vão tirar boas lições daqui, vão levar nas suas carreiras. As portas daqui estão sempre abertas, Catiane. Como eu falo para o Sidney, né? O trabalho de vocês, o nicho de vocês tem infinitas abas que a gente vai falando. Vou falar um dia só sobre Minha Casa Minha Vida, outro dia só sobre SBPE. Enfim, tem muita coisa para falar. Então, as portas aqui do Papo Imobiliário estão abertas para você voltar sempre que quiser. Natália, eu pensei nesse assunto. Vamos gravar um episódio? Que ótimo. Então, tô aqui de verdade, não é da boca para fora. Obrigada pelo seu tempo e parabéns por ser essa profissional. Que venham muito mais bênçãos e conquistas, né, pela frente. Amém. Obrigada.